Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel, em Francisco Beltrão, discípulo do apóstolo Horácio, do apóstolo Ivo. Estou aqui mais uma vez trazendo ao seu coração uma reflexão sobre os últimos dias, segundo o que nos diz 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5. E hoje eu quero compartilhar com você algo que é dito naquele texto que nos fala exatamente sobre a condição de um homem que se comporta ao nível da avareza como estilo de vida. A Bíblia diz isso a respeito do texto que nos fala que nos últimos dias os homens seriam avarentos. A avareza como estilo de vida se percebe na relativização da ética, atingindo a todos os setores e é característica desses últimos dias e dos tempos difíceis. O lucro movido pela ganância humana, promovendo absurdos ao ponto de fornecer alimentos vitais mesclados com veneno ou produtos que podem adoecer, cancerizar ou literalmente matar, é um estilo de vida orientado para os resultados, não importando como são alcançados, sem padrões ou limites entre aquilo que é certo ou errado. O fato é que todas estas realidades vão mostrando como este homem avaro não significa apenas ser uma pessoa, como muitos dizem, que o avarento é alguém econômico, previsível, não. O avaro é o que idolatra o dinheiro e estabelece toda a sua capacidade e confiança em si mesmo para possuí-lo e aumentá-lo, não importa como o fará. O dinheiro é o seu ídolo e, para obtê-lo e ampliar o seu domínio, faz tudo o que for necessário, ferindo princípios de toda espécie. Um proprietário de empresa do setor de colchões, em uma palestra que participei, certa vez disse: entre a empresa e a família, fique com a empresa. Ele se explicava dizendo que a família só quer dinheiro produzido pelo seu esforço. Dizia que não tinha um sucessor para a empresa apesar de ter filhos. Em suma, para ele a família seria um atrapalho para o êxito dos seus negócios. Para mim, naquela palestra, o, entre aspas, respeitável empresário expôs o maior dos seus fracassos, o familiar. Já dizia um certo pregador: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso em casa. Isto é, de fato, uma das verdades centrais da vida. Famílias estáveis, sucesso em potencial. Não o da ótica humana e passageira, é claro, mas na visão do conjunto integral entre vida humana e vida eterna. Podemos contemplar diversas pessoas que gastaram seus dias desprezando a família e doando-se aos seus projetos de riqueza conquistada a qualquer preço. Vemos diversos nomes públicos espalhados pelo mundo, jogados na lama, presos, isolados dos seus, ou mesmo levando os seus para as consequências dos seus atos, tendo em vista desprezarem a ética e abraçarem um estilo de vida potencialmente destruidor. Será que foi para esse tipo de pessoas que Jesus disse algo tão tremendo e tão visível como encontramos na palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, quando o texto nos fala a respeito de uma parábola onde Jesus vai questionar aquele homem que, tendo extraído tudo da sua vida e extraído toda a condição dos seus feitos no sentido prático para construir a sua colheita, chegou a dizer: eu não tenho aonde colocar o que tenho colhido, eu estou abastado, eu tenho muito e os meus celeiros não bastam. Aonde colocarei tudo isso que tenho aqui recolhido? E ele disse: eu vou derrubar tudo isso e vou construir celeiros maiores e vou dizer: alma, coma, beba, regala-te, porque você tem muitos bens. Então, subitamente, ele ouviria:
Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É no Evangelho de Lucas que encontramos essa parábola, na qual Jesus questiona a fugacidade de toda essa condição estabelecida atrás de um princípio de riquezas conquistadas sem se mensurar o seu custo. Desta maneira, a produtividade humana despreza os impactos ambientais nos dias atuais, porque o comportamento é tão igual, agredindo o meio ambiente das mais variadas formas, efetivando a possibilidade da confecção de alimentos sob a mescla de defensivos agrícolas que nos envenenam todos os dias, estabelecem nos produtos, como no caso do leite adulterado, substâncias nocivas ao organismo, apenas visando engrossar o lucro. Essa história do êxito e do lucro a qualquer custo, desprezando o trato ético, revela quão desprovidos de caráter nos tornamos. Não basta para alguns lucrar o justo. É preciso, sobretudo, ter altos ganhos, ainda que não sejam os mesmos justificados pelo custo da sua produção. Presenciamos isso na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos, nos atendimentos hospitalares particulares, nos aeroportos, nos shoppings e até mesmo na prática falsificada do chamado Black Friday em nossa nação, ocasião em que muitos ambientes falsificam os preços reais para afirmar que estão oferecendo ofertas, tal qual ocorre na nação americana. Estes são os reflexos da sociedade humana destes nossos dias, sobre os quais Paulo advertia antecipadamente. Quantas igrejas recebem dinheiro provenientes de fontes espúrias, não comprovadas, ou de origem da corrupção, sob a égide de uma oferta trazida por alguém e chamada de bênção de provisão? Tudo isso sem o mínimo questionamento dos seus líderes. Quantos de nós advogamos o dizer de que os fins justificam os meios? Usando essa mesma perspectiva filosófica de vida, pessoas se estabeleceram indevidamente no poder, assassinaram milhões de pessoas, vieram a locupletar-se com dinheiro que não lhes pertencia, produzindo tragédias, entre aspas, justificadas por aquilo que pensavam ser certo e justo aos seus próprios olhares. Desta forma, pessoas invadem terras produtivas, propriedades alheias, para chamar de suas, usando agressividade e violência, e depois de tê-las arrasado com suas presenças, migram para outras a fim de produzir novos lucros indevidos. Um sem número de pessoas vive essa migração lucrando com aquilo que não é seu. Todos esses fatores mencionados realmente nos remetem à conclusão de que estamos vivendo os tempos difíceis profetizados por Paulo. E nós precisamos entender, no sentido prático, o que isto significa no relógio dos tempos e épocas, diante daquilo que nos espera, não só aqui nessa terra, mas também na eternidade.